pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Hoje sobre a dialética hegeliana. Hegel nasceu no dia 27 de agosto de 1770, na cidade prussiana de Stuttgart. Gastei 2 minutos para aprender a falar esse nome. Ele recebeu uma educação cristã e estudou no seminário, porém ele não seguiu a carreira eclesiástica. Ele preferiu se dedicar nos estudos de filosofia grega e literatura. Ele escreveu 7 obras e eu vou falar de algumas aqui ao longo do vídeo. Ele é considerado o precursor do existencialismo e do marxismo, e ele também foi o filósofo oficial do rei da Prússia. Lembram lá no segundo vídeo do canal, quando eu falei sobre os pré-socráticos e eu falei sobre o conflito entre Heráclito e Parmênides? Parmênides falava que o ser é uno, imutável, que não existe transição entre ser e não ser, que o ser é e o não ser não é. E Heráclito dizia o contrário, que nada é estável, sempre há o devir, sempre há mudanças. Então, lembra desse conflito? O Hegel vai trazer uma solução filosófica bem original sobre esse conflito entre Heráclito e Parmênides. O que o Hegel vai nos dizer? Ele chega à conclusão de que o ser está inseparável do devir. O ser humano está sempre construindo a si mesmo. Ele está sempre nessa trajetória do vir a ser. Porque quando ele está nessa trajetória, ele busca realizar a sua forma absoluta. Tá vendo? Ele começou com Heráclito, a questão do vir a ser e questão do devir, e fechou com Parmênides, que o ser se torna a sua forma absoluta. Hegel fala que o que é real é racional e o que é racional é real. A realidade possui uma trajetória racional. O ser humano avança dialeticamente na sua construção, com o objetivo de atingir a sua forma absoluta por meio do devir. Mas como assim que o ser humano avança dialeticamente para a sua construção? A dialética para Hegel é a realidade. Ela não é apenas uma forma para atingir o conhecimento. A dialética, ela é essencial e inseparável da realidade. Hegel nos explica melhor essa questão da realidade dialética na sua obra Fenomenologia do Espírito. Ele nos explica essa dialética na transformação do botão em flor, da flor em fruto. Esse exemplo da transformação do botão em flor, da flor em fruto, remete à tríade da dialética hegeliana, que é a tese, a antítese e a síntese. O botão, ele carrega em si o ser e o não ser. Ele é o botão, mas ele não é a flor. O botão é o momento inicial do movimento. Então, o botão é a tese. Quando o botão se transforma em flor, a flor carrega em si a negação da tese. Ela nega que é um botão, mas ela preserva a flor. E quando a flor se transforma em fruto, o fruto ele nega e conserva simultaneamente todas essas fases, botão, flor e fruto. Então, o fruto é a síntese. Ele representa a forma absoluta da planta. Ele representa uma etapa avançada da dialética. Esse processo dialético
hegeliano, tese, antítese e síntese, está presente em toda a realidade. O vir a ser é esse processo dialético e racional que consiste na autoconstrução do espírito. Toda vez que eu falar espírito, entendam como razão, porque no original é a palavra Geist, que pode ser traduzida do alemão como espírito, razão, ideia ou ser. Então, para ficar melhor de compreender a filosofia hegeliana, toda vez que eu falar espírito, entenda como razão. O devir, então, é a exteriorização do espírito, é a exteriorização da razão. A realidade é a autoprodução do espírito, guiados por sua realização absoluta. Para vocês entenderem melhor, aquele exemplo do botão, flor e fruto, todos os processos que a planta faz é para chegar à sua forma absoluta, o fruto. Todos os processos têm o objetivo de atingir o fruto, porque o fruto é a forma absoluta da planta. O que é essa autoprodução do espírito? A realidade não pode ser separada do seu autor. A humanidade, o universo, a natureza, tudo que existe é o espírito e elas executam a sua revelação. Por isso, a filosofia de Hegel ficou conhecida como idealismo absoluto, porque ele pressupõe a existência de um ser situado além do mundo físico. Então, a sua filosofia é definida em um fundamento metafísico. Na sua obra Ciência da Lógica, Hegel fala que, inicialmente, o espírito é um ser puro, absoluto, ele é tudo. Porém, ele tem uma abrangência limitada. Então, ele é um ser de pura indeterminação, que contém em si o seu contrário. Então, podemos concluir que esse ser puro, absoluto, que não possui qualidades determinantes e definidoras, é o nada. Então, se a gente voltar lá naquela tríade da dialética hegeliana, quando eu falei que o ser é tudo, isso foi uma tese. E quando eu afirmei que o ser é o nada, seria a antítese. A síntese, então, vai negar e conservar isso simultaneamente, nesse progresso da verdade absoluta. Nessa lógica, o espírito se projeta na natureza, a natureza o refuta e ela é superada na cultura. Como a cultura é uma esfera da humanidade, esse processo do vir a ser do espírito começa com a história da humanidade. Então, a história está inserida na metafísica hegeliana. Então, o espírito é o sujeito da história. O caminho que o espírito vai percorrer para se realizar na sua forma absoluta é a história da humanidade. A história para Hegel é um processo racional e teleológico. Todos os acontecimentos de todas as sociedades são determinados pela razão. O devir é um processo dialético que tem um objetivo pré-determinado, que é a realização da forma absoluta do espírito. Na obra Filosofia da História, o Hegel vai falar sobre 3 aspectos muito importantes para a gente entender esse vir a ser da razão, que são as determinações abstratas do espírito, os meios que o espírito vai utilizar para sua autoconstrução e como o espírito forma a sua exteriorização, a sua forma absoluta.
As determinações abstratas do espírito é a liberdade. A liberdade é a característica essencial da razão do espírito, porque o espírito ou a razão não é dependente de nenhum corpo externo, já que tudo que existe já é a sua própria exteriorização. Então a liberdade é essencial para a razão começar a sua história. Dessa forma, a liberdade é o telos, o objetivo, a finalidade a qual a razão tende. E esse processo para a liberdade possui 3 estágios. O primeiro estágio é quando a razão é inserida na natureza, mas a liberdade ainda é inorgânica. O segundo é quando a consciência humana se eleva, mas ela ainda está vinculada à natureza. E o terceiro é com o surgimento do Estado. Assim, a liberdade começa a sua universalização. Então você se pergunta quais são os meios que o espírito utiliza para sua autoconstrução. Para que eu possa te falar quais são esses meios, eu preciso te dizer quais são a relação entre a liberdade e os fenômenos históricos da humanidade. Hegel fala que é preciso explicar isso porque a gente tem a impressão, a gente tem a noção de que a história é movida pelo caos, por movimentos aleatórios que não possuem uma articulação ordenada. A gente não entende que a história é uma trajetória racional. A gente pensa que a história é um curso onde o ser humano age de acordo com seus interesses particulares para satisfazer seus prazeres e isso mobiliza a ação humana. Aí é que tá. Para Hegel, a razão vai utilizar dessas ações egoístas dos seres humanos para alcançar a sua autoconstrução. É o que chamamos de ardes da razão. O espírito utiliza das paixões humanas para alcançar seu objetivo de universalização. Os meios, então, que o espírito utiliza para sua autoconstrução são as ações egoístas dos seres humanos. Então, quando o espírito não precisa mais do ser humano, o ser humano não tem mais serventia para a razão, ela simplesmente o despreza. Hegel fala sobre a importância dos indivíduos históricos universais, que são aqueles que não são aceitos pela ordem social, mas eles desafiam essa ordem e eles persistem na busca por seus interesses particulares. São eles que vão protagonizar o espírito de época. O espírito de época nada mais é do que uma etapa desse processo dialético. Tem uma sociedade e ela está exercendo sua atividade plenamente, porém a sua atividade acaba e ela é superada por outra sociedade. Quando uma sociedade é superada dialeticamente por outra, surge um novo espírito de época, que vai se aproximando cada vez mais da sua realização absoluta. A finalidade do espírito, então, é se mover em direção ao estado moderno. O estado moderno é a exteriorização da razão, porque o seu corpo cívico contém a verdadeira moralidade, porque a liberdade de todos é garantida por lei. Na idade contemporânea, tanto o Estado quanto os seres humanos são totalmente racionais. Não há discordância entre o que é definido por lei e o que é interesse particular, porque na idade contemporânea, o Estado e os seres humanos existem como manifestação da razão. Essa então é a dialética hegeliana. Espero que tenham entendido e até o próximo vídeo.